E hoje vamos despertar em nossos corações o desejo de estar alegres, né, na presença de Deus. Não importa as circunstâncias que vivemos, temos muitos e muitos motivos de estar contentes e alegres na presença do Senhor em nossas vidas. Passamos muitas dificuldades, enfrentamos alguns problemas, mas quando a gente sabe que está na companhia do Senhor e nele nós podemos nos fortalecer, assim como o apóstolo Paulo vai nos falar na leitura de hoje, né? Vai nos trazer essa mensagem. A nossa leitura hoje é Filipenses 4, versículos 10 ao versículo 20. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma forma de aroma suave, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Olha, essa leitura hoje, ela é muito especial para nós, né? E quando a Helena estava lendo aqui, eu lembrei de um outro assunto muito importante que a gente tem que pensar em relação às lideranças, né? Nos dias de hoje. Paulo era uma liderança da igreja naquela época, e veja como é que ele fala, né, com aquelas pessoas que deram os donativos e ajudaram, né? Recebi tudo e o que eu tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Hoje vemos pessoas extorquindo outros para ter coisas, né? Ontem mesmo vi um vídeo em que um dirigente de uma certa congregação disse: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Que triste chegar nesse ponto, né? Da pessoa ficar sendo pressionada a ter que dar alguma coisa, senão vai para o inferno. Como se aquela pessoa tivesse a chave do céu. Como se ele tivesse poder de mandar alguém para o inferno. Nós temos que ter muito cuidado para entender a palavra de Deus, o que Deus está nos falando, para não cair em falsos profetas. Nós temos que aprender como o apóstolo está nos ensinando aqui. Um homem inteligente, um homem que era rico, um homem que abriu mão da sua vida financeira, sua vida terrena, para viver em adoração sincera a Deus. Mostrou para nós como devemos viver também, contente em qualquer que seja a situação que estamos vivendo. Você não é obrigado a viver sob pressão de ninguém, pois Deus te deu um poder, Deus te deu a alegria de poder confiar nele, de ser chamado seu filho, de poder morar no céu. E isso foi Jesus que te deu. A alegria de ter a presença do Espírito Santo 24 horas com você para te ajudar na tua caminhada cristã. Agora, voltando mais ainda nesse assunto de estar alegre em qualquer que seja a circunstância que o apóstolo Paulo fala pra gente aqui. É uma grande lição.
Aqui vamos aprender com o apóstolo Paulo como devemos viver diante das circunstâncias que estamos passando. Estar sempre alegre por pertencer a Cristo e saber que Ele está todo o tempo cuidando de nós. Está sempre nos fortalecendo. Muitos leitores da Bíblia, muitos de nós têm preferência pelo verso que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É o versículo 18, né? Que parece na nossa leitura de hoje. Ao dizer isso, o apóstolo Paulo não estava praticando alguma técnica de autoajuda como muitos fazem. Não. Ele estava sendo muito transparente, confessando que ele era. Era um homem que já experimentara o que estava dizendo. No capítulo 11 de 2 Coríntios, fala: açoitado, havia fragmentos metálicos na ponta das tiras dos chicotes em que as pessoas eram machucadas. Apedrejado, náufrago 3 vezes, numa delas passou a noite inteira no mar. Já pensou? Mas ele não celebra a fortaleza que ele mesmo seria, e sim a piedade cristã de seus leitores. Ele poderia muito bem se exaltar até, né? Achar que merecia aquilo que estava recebendo. Mas ele fala para aqueles irmãos agradecido pelos donativos recebidos, humildemente, sabendo que estava numa missão excelente. Veja que o que menciona em sua celebração, ele escreve com alegria os que os filipenses fizeram por ele. Finalmente vocês conseguiram fazer chegar a mim os seus donativos. Só um coração grato e cheio de amor pode fazer isso. Ele celebra a vitória sobre as dificuldades e a sua liberdade diante das circunstâncias. Ou seja, eu escolho ser feliz, eu escolho ser alegre. Em meio às tribulações e dificuldades que eu vivo, eu não sou obrigado a viver murmurando, nem reclamando, nem triste, nem cabisbaixo, mas sim, eu escolho ser alegre. Eu escolho me fortalecer no Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou aqui, é porque Deus me fortaleceu a chegar aonde eu estou. Os romanos ameaçavam de morte os povos que queriam subjugar. Quando fizeram isso com Cristo e os cristãos, o método não funcionou. Foi a maior derrota que sofreram. Paulo aprendera com seu Senhor. Isso é andar sobre as nuvens. Ele aprendeu com Jesus, enquanto outros andam por baixo das nuvens. E como se queixam, reclamam. Paulo celebra a presteza com que os filipenses o ajudaram. Eles foram os primeiros a socorrê-lo e mais, continuaram a socorrê-lo outras vezes. Paulo consegue transformar a ajuda em um ato de adoração. Ele afirma que a oferta que recebera era uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quanta grandeza havia no caráter do apóstolo! Ele transformou sua vida num culto contínuo. Era adoração 24 horas. Podemos dizer que Paulo não subiu aos céus para adorar ao Senhor. Ele continuou sua adoração, que já havia começado aqui na terra. É uma grande lição para mim e para você. Nós devemos já praticar essa adoração. Nós já podemos viver essa adoração aqui hoje, sendo gratos a Deus pelo que temos, pelo que vivemos. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. Uma coisa é certa: Jesus pagou o preço pela tua liberdade, pela tua entrada no céu. Isso é suficiente para ser feliz. Isso é suficiente para ser grato todos os dias. Devemos tomar a mais gloriosa das decisões. Vamos transformar nossa vida em uma celebração a Deus. Seria muito melhor, ao invés de murmurar, começarmos a agradecer. O resultado é sempre melhor. Veja bem, nós temos oportunidade de ser alegres e viver felizes na presença do Senhor. Isso é uma questão de escolha. Você pode fazer como o apóstolo Paulo, né? Ver as circunstâncias que está vivendo e ser grato a Deus por tudo. E dizer em alto e bom som: tudo posso naquele que me fortalece. Entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos
a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, preservando a unidade do Espírito. Porque Cristo em sua carne desfez a inimizade e de ambos os povos fez um. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz, pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. A Deus, o nosso amado Pai.